Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje a nossa aula vai falar de vocabulário, assim como nas últimas aulas que nós tivemos. E o nosso vocabulário de hoje é numbers, vamos falar de números, days of the week, dias da semana e months of the year, os meses do ano. Vou colocar também estações, as estações do ano, para um vocabulário que é bem simples, bem básico, adicionando no final dessa aula. O nosso roteiro, portanto, vai falar de numbers, nós vamos começar pelos números, os dias da semana na sequência, os meses do ano, e aí é interessante que eu vou falar um pouquinho para vocês da origem desses nomes, porque tem uma história, tem uma explicação de por que, por exemplo, Monday, que é segunda-feira, tem esse nome em inglês. Seasons of the Year, que são as estações do ano, e no final a gente faz alguns exercícios só para praticar essa parte de vocabulário, bom? Então, olha só. Vocabulário, números, dias de semana, estações do ano, meses do ano, se referem a palavras da língua inglesa, que compõem o vocabulário. Lembrando que estudar vocabulário, você adquirir conhecimento das palavras, te ajuda nos processos de interpretação, de leitura, de você fazer também a escrita e, obviamente, ele está relacionado com a gramática também, porque nós usamos o vocabulário para concatenar as ideias que você utiliza toda a estrutura gramatical. Tá? Usando a estrutura gramatical, você chega num processo de escrever, de elaborar um texto, de elaborar um parágrafo, uma sentença, e essa sentença traz sentido através do vocabulário, do significado das palavras, tá bom? Então, começando por numbers. Quando nós falamos de números, é interessante porque na língua inglesa existe uma diferença entre o português. Numeral é uma classe morfológica da língua portuguesa. Em inglês, eles não separam numerais como uma classe de palavras especificamente. Os numerais, muitas vezes, eles são considerados determinantes ou quantificadores. São palavras que complementam sentido em uma sentença ou em uma oração. Tá? Então, numbers are words or symbols. Então, os números tanto são palavras quanto são símbolos. Used to count people or things. Usados para contar pessoas ou coisas. To put things in order, para colocar as coisas em ordem. Or sequence, ou estabelecer ou formar uma sequência. To identify people or thing, para identificar pessoas ou coisas, e numbers can also be called or be used as determiners. Eles também podem ser chamados ou podem ser utilizados como determinantes, porque eles vão, de certa forma, qualificar ou caracterizar um sujeito ou um indivíduo, tá bom? Você consegue observar na sentença os numerais fazendo essa função. Nós vamos ver esses exemplos daqui a pouco. There are three common types of English numbers. Na língua inglesa, quando a gente pensa na gramática, e aqui é diferente dos numerais na matemática, quando nós pensamos na língua inglesa, se destacam três classificações de números. Cardinal, que são os números cardinais, ordinal, que são os ordinais, e tem uma nomenclatura que é chamada de nominal numbers, que são números nominais, ou seja, conjunto de números que você vai utilizar para fazer referência a alguma coisa, sempre esses números analisados em bloco, tá? Então, nós vamos ver cada um deles. Começando pelos cardinal, que são os mais comuns, aqueles que vocês aprendem lá no ensino fundamental, algumas pessoas na educação infantil, que são os numerais utilizados para contar. A função deles é quantitativa, tá? E aí, nesse sentido, quando você quer receber como resposta uma quantidade, em inglês, para perguntar, nós vamos usar how many. How many significa quantos ou quantas, para você determinar a quantidade de substantivos contáveis, substantivos que você consegue contar usando os números cardinais. Eles são conhecidos em inglês como counting numbers, ou seja,
números de contagem, números que você consegue contar. We have 2 dogs. Nós temos 2 cachorros. I have $15. Eu tenho $15. There are 12 birds. Há 12 pássaros. He is 6 years old today. Ele está com 6 anos hoje. Então, perceba que em todos esses exemplos, o numeral, ele indica quantidade. Quantidade de animais, a quantidade de anos que esse sujeito possui, ou a quantidade de valor financeiro ou de dinheiro que eu possuo, que eu tenho comigo, considerando esse exemplo, tá? Os números cardinais, como vocês conhecem, são aqueles mais disseminados, mais aprendidos, mais discutidos em sala de aula. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, e assim por diante. Algumas observações são interessantes para a gente analisar a construção desses nomes em inglês. De 1 a 10, nós temos uma nomenclatura própria. Cada número tem um nome. 11 e 12 também segue essa linha. São números próprios. 11 são palavras que você utiliza para especificar ou para dizer, tratar de um número em específico. Do 13 ao 19, a gente observa que todos os termos, todas as palavras terminam com um sufixo, thin. Esse thin é justamente para falar da dezena. São 10 e mais alguma coisa. Então, a gente percebe uma semelhança na parte inicial, na primeira parte da palavra, que faz referência à unidade, tá? Relembrando a semelhança com os números individuais ou unitários. E você tem o sufixo thin, que faz referência a essa dezena. Então, 13, 10 e 3. Então, eu tenho 13. 14, aí eu tenho 14 e assim por diante. Tem algumas diferenças na escrita, ó. 5 vira fifth, e isso acontece justamente por causa da origem das palavras, seguindo a regrinha da modificação de palavras. Quando você, por exemplo, no caso de uma palavra que termina em VE, existe algumas regrinhas, como, por exemplo, no plural de substantivo, que você troca o VE pelo F. Tá? Então, algumas coisas vocês vão observar. Em outros casos, é igual, ó. 16, 16, 17, 17, 18, 18 e assim por diante. Bom, no caso das dezenas, 20, 30, 40, 50, aí nós vamos observar, dos números fechados, nós vamos observar o sufixo TY. Esse TY indica a dezena fechada, 20, 30 e assim por diante. 20, 70, 60, 50. E aí, na pronúncia, você tem uma diferença entre o som. Thin é um som mais alongado, T é um som mais breve. Tá? E para você construir os números compostos, a gente mistura as duas coisas. O numeral da dezena fechada mais o número unitário, 21, 21, 22, 22, 23, 23 e assim por diante. No caso das centenas, a palavra que nós usamos é hundred, tá aqui. Então, toda vez que você vai falar de centena, você usa essa palavra para se referir a 100, tá? Então, 200 em inglês, 200, 500, 500. Então, você usa essa palavrinha aqui. Tá? Existem também as palavrinhas que indicam milhares, que indicam milhão e assim por diante. Para você ver com mais detalhes todos esses nomes e todas essas palavras, dê uma olhadinha na nossa apostila, nos materiais adicionais lá na plataforma Gonçalves Dias, que vocês conseguem observar várias informações no canal do estudante. Números ordinais são, em grande parte, utilizados para ordenar as coisas, para colocar em ordem ou sequência. Eles também servem para indicar o nível ou a posição de algo ou alguém em um grupo, em uma categoria. Por exemplo, I'm third in line. Eu sou a terceira pessoa da fila. Então, você está contando, tá? Existe o primeiro, o segundo, você é o terceiro, third. That was your fifth cookie.
aquele foi o quinto biscoito que você comeu. Então, nesse caso, eu estou contando a quantidade de biscoitos que você comeu, mas o meu foco não é na unidade, e sim na ordem que você utilizou para destacar aquele quinto biscoito, tá? Que a pessoa comeu. Happy 50th birthday ou anniversary. Feliz 50º aniversário. A pessoa está celebrando 50 anos de idade. First, primeiro. Combine eggs, sugar, flour and salt. Combine, misture os ovos, o açúcar, a farinha e o sal. Aqui é demonstrando o quê? O passo a passo de algo. Primeiro você faz uma coisa, segundo faz outra, terceiro e assim por diante. He finished second in the race. Ele terminou em segundo lugar na corrida. Então, se vocês prestaram atenção, vocês observaram que a escrita dos numerais ordinais é diferente dos numerais cardinais. Da mesma forma que acontece no português. 1, 2, 3 são os números cardinais. Primeiro, segundo e terceiro, os números ordinais. Então, em inglês, nós também temos um vocabulário separado para isso. E aí, a diferença entre o inglês e o português é que existem algumas situações específicas na língua inglesa em que você sempre deve utilizar números ordinais. Então, a ideia geral são as ordens ou as sequências, mas olha só, em inglês também se usa os números ordinais para falar de data, para falar de séculos, para tratar de andares em um prédio. Então, nessas situações, você utiliza também os números ordinais. Quando a gente pensa nas datas em inglês, sempre se utiliza os números ordinais. Então, por exemplo, hoje é dia 22. Então, em inglês, se diz hoje é o 22º dia do mês tal. Então, observa-se que na língua inglesa, para falar de data, você usa os números ordinais, tá? Na sequência, aqui eu coloco para vocês uma tabela parecida com a dos cardinais. O que vocês vão perceber? De primeiro a décimo, nós temos aquela mesma estrutura. Nos números ordinais, do primeiro até o terceiro, são nomes próprios, uma palavra específica para identificar algo. First, primeiro. Second, segundo. Third, terceiro. Do quarto em diante, vocês vão perceber que termina com o sufixo TH. Então, é a mesma palavra, uma palavra muito parecida com o número cardinal, só que para demonstrar que esse número é ordinal, eu coloco um TH no final. Fourth é o quarto. Four, 4. Com esse TH no final, número ordinal. Fifth é a mesma ideia. 5, no caso com TH, quinto. E assim por diante, mesma coisa se aplica às dezenas e às centenas, tá bom? Sempre terminando com esse TH. E aí, uma outra coisa que vocês devem ter observado é que no português, quando a gente quer indicar o número ordinal, a gente coloca o símbolo do grau, né? Em inglês, não se faz isso. Quando você quer indicar um número ordinal, você vai usar o final ou a terminação daquela palavra, tá? Então, primeiro, segundo e terceiro, ST, ND e RD, e todos os outros TH, tá bom? Os números nominais que eu mencionei para vocês na apresentação são aqueles utilizados para você identificar algo em bloco. Então, por exemplo, Social Security Numbers, que é o número da Seguridade Social, equivale para nós aos nossos, por exemplo, cadastros de PIS, de INSS, é o número que se utiliza para identificar um cidadão. Bank Account Numbers, números de conta bancária. Você também tem que considerar qual é a agência, qual é a conta corrente, ou a conta salário, a conta poupança, são números que, em conjunto, fazem a identificação de alguma coisa. Driver's License Number, número de carteira de motorista, então, são números de identificação pessoal. E outra curiosidade é que nós podemos usar os números de duas formas. Spell out, que é por extenso, e as formas numéricas, ou em formato de algoritmo, tá? De algarismo. Então, nesse caso, como que eu tenho? Qual é a ideia? Números que a gente deve escrever em inglês por escrito.
Números menores de 10, então sempre se escreve por extenso. Começo de sentença, então você evita começar a sentença com um número escrito. Escritas que são um pouquinho mais formais. E quando você quer mencionar uma hora, acompanhado da palavra o'clock, que é para falar em ponto. No caso da forma numérica, aí nós podemos utilizar quando você tem um conjunto de números, ou os números nominais, quando se trabalha com frações ou percentagens, medidas ou receitas, também se usa os numerais. Quando você fala de hora, usando as abreviações AM e PM, antes do meio-dia ou depois do meio-dia, e quando você quer chamar atenção no título, uma manchete de jornal, por exemplo, porque a questão numérica chama atenção. Falando dos dias da semana, outro vocabulário muito comum. E por que ele vem junto com o numeral? Porque normalmente em inglês, quando você apresenta uma data, você começa pelo dia da semana, o mês, o dia do mês e depois o ano, tá? Aqui, também são chamados dias da semana de weekdays. É a mesma coisa, dias de semana, tá? E em inglês, os dias da semana sempre são escritos com letra maiúscula. Os dias da semana em inglês, days of the week, se refere aos 7 dias. Se você quer separar, por exemplo, dia útil e fim de semana, as expressões são business day, dias de trabalho ou dias úteis, e weekend, que é o fim de semana, tá? Os dias da semana vocês sabem, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos os dias vocês percebem que terminam com a palavrinha day. Day significa dia, né? I go to school from Monday to Friday. Eu vou para a escola de segunda a sexta. Então, você observa os dias da semana sendo usados em contexto. Os 7 dias da semana, falando bem rapidamente sobre a origem, eles são motivados, por exemplo, pelos dias dos deuses romanos. Faz referência a isso. E também a elementos da natureza, como, por exemplo, planetas, estrelas. Outros dias da semana são baseados nos deuses nórdicos, deuses dos anglo-saxões, deuses do povo nórdico. Então, você observa que a inspiração é essa. Por exemplo, Monday é o dia da lua, vem do inglês arcaico ou do inglês antigo. Thursday, que é um que ficou muito conhecido justamente por causa dos filmes da Marvel, é o dia do trovão ou o dia do deus Thor. Então, faz uma referência a esses nomes. A terça-feira, dia do deus Tui, Tai ou Tywr, que tem vários nomes, vários tipos, que vem da deus da guerra e da glória da mitologia nórdica. Wednesday é o dia do deus que faz referência a Odin, o pai de Thor, que na da língua nórdica tem um outro nome, que é Woden, tá? Que é a mesma coisa que Odin. Friday faz referência à esposa de Odin, que é a deusa Freya, que é a deusa da beleza. Saturday e Sunday faz referência aos elementos da natureza. Então, você tem aqui o planeta, dia de Saturno, dia do Sol. Bom, no caso dos meses, algo muito parecido. Em inglês, sempre com letra maiúscula também. Vocês conhecem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os 12 meses da mesma forma. E os nomes também se baseiam na mitologia romana, na mitologia nórdica e tem essas influências dos elementos da natureza. Lá no nosso material você vê todos eles, tá? Para dar um exemplo para vocês, fevereiro, por exemplo, é o mês de Febra, que faz referência a um festival de purificação romano. May faz referência ao mês de Maia, que é uma deusa da primavera e da fertilidade da cultura ou da mitologia grego-romana. No caso das estações do ano, nós temos outono, inverno, primavera e verão. E aí só uma observação de diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Fall é como os americanos chamam outono. Autumn é como os britânicos chamam. E para nós que não temos as 4 estações divididas, nós normalmente falamos dry season, que é a estação seca,
E o raining season, ou monsoon season, que é a estação chuvosa. Tá? No caso dos exercícios, pessoal, a gente sempre vai observar estrutura e sentido. No caso, qual das sentenças está correta? My cousin arrived on October 12th. On é a preposição que nós utilizamos quando você fala de meses. Pessoal, hoje nós falamos de vocabulário, bem rapidamente sobre números, sobre estações do ano, meses e dias. Bom, até a próxima, fiquem bem e bye bye.